O intuito de conversarmos hoje aqui, irmãos, o que eu queria trazer hoje aqui é uma conversa sobre desejos. Uma conversa sobre os desejos do nosso coração. Uma ideia sobre os desejos que nascem na nossa mente. Os desejos que nos circundam durante todo esse processo que nós passamos aqui na nossa vida. O que são esses desejos? Por que esses desejos se manifestam em nós? É importante a gente entender que tudo aquilo que acontece conosco é o sinal de Deus. E a verdadeira conversão está em nós entendermos as coisas de Deus como boas e entender o processo que nós temos dentro do entendimento de que todas as coisas são boas, perceber aquilo que nós precisamos desenvolver para conseguirmos de uma forma muito clara e alinhada projetar os nossos passos na face da terra. Gente, eu disse isso ontem, digo hoje de novo, nós estamos numa linha bastante progressiva aqui no sentido de eu sentir que uma live vai puxando a outra live, uma ideia vai dando profundidade a uma outra ideia. E dentro dessa percepção, dentro dessas ideias, ontem nós estávamos aqui falando de coisas que chegam na nossa vida e que nos expandem em termos de consciência, que fazem as nossas consciências melhorarem, faz a nossa percepção a respeito da vida se transformar. E na identificação dos pensamentos veio a questão do desejo, de falar sobre por que nós temos desejo, por que nós desejamos as coisas e por que essas coisas que nós desejamos geram desafios em nós. Em que maneira e em que medida o nosso desejo está projetado no desejo de Deus. De que maneira a intenção da nossa vida ou a percepção da nossa vida está direcionada ao entendimento de que aquilo que se passa dentro de nós tem reflexo no mundo espiritual e no mundo de Deus. Isso me levou lá no dia da criação, porque Deus fez todas as coisas e viu que todas as coisas eram boas. Inclusive a palavra ontem, no culto em que nós tivemos, falava exatamente a respeito disso, que é uma coisa que nós sempre falamos aqui. Tudo que Deus fez e viu que era bom. Todas as coisas que acontecem na nossa vida, acontecem e as coisas são boas. Isso tem a ver com a criação do homem e é importante a gente olhar esse processo de criação do homem. Deus fez todas as coisas e depois tomou do barro e fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Tudo que Deus fez antes de fazer o homem, Deus fez com o poder da palavra, com o poder do verbo. E lá em João está escrito que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, essa parte criadora de Deus que estava em Jesus Cristo se torna o acordar desse novo Deus, porque ele era o mesmo verbo. Cristo é o verbo e o verbo estava com Deus desde o princípio. E todas as coisas foram feitas através do verbo, exceto o homem. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E o homem foi feito com base no barro. Deus fez o homem através do barro. E através do barro, ele criou essa figura e dentro dessa figura ele soprou um sopro de vida sobre essa figura aqui. Nós temos vários símbolos que a gente pode analisar aqui dentro dessa metáfora, mas vamos lá. Algo que nós fazemos com as mãos, não está escrito o processo de criação das outras coisas, mas se a gente tomar por base o princípio da criação do verbo, está escrito lá que e diz Deus, haja luz e houve luz.
Então, quando Ele cria todas essas coisas através da sua palavra, Ele está trazendo um modelo de criação para algumas coisas e um modelo de criação separado para o homem. Então Deus criou o homem com as suas próprias mãos, tomando do barro. O barro é a mente que nós temos. Então, como nós entendemos que Deus fez o homem com a sua própria mão, nós entendemos que nós temos várias simbologias disso na Bíblia também, a respeito de Israel, a respeito do homem, a respeito da nossa própria criação. Nós entendemos que o homem foi criado pelas mãos de Deus num processo diferente do que foi da criação. Ele disse e aconteceu. O homem ele tomou da sua própria mão. E alguém que faz alguma coisa a partir de barro da sua própria mão não cria essa criatura de uma vez só. Não está escrito que ele tomou de uma forma e fez o homem. Ele tomou do barro, constituiu o homem. Então o processo de criação do homem não foi um processo imediato como a criação de todas as coisas. Ele tomou do barro e construiu um homem. Nós chegamos à conclusão aqui que esse mesmo Adão não foi feito de maneira imediata, perfeito à imagem e à semelhança de Deus. Ele foi tomado do barro, que é a mente de Deus. Nós falamos sempre sobre terra aqui. Nós falamos a mente, sobre a mente ser a terra. Então Deus pegou da sua mente e aos poucos constituiu e formou um homem. Como a gente disse aqui, eu repito, como está escrito, por exemplo, que Deus deu para Jeremias a visão do vaso do oleiro. Como Deus deu a visão dessa criação maravilhosa, em outras partes da palavra também, sempre se referenciando à terra, à nossa mente. Na parábola do semeador, nós temos todo esse desenho. Um dia nós vamos falar sobre o primeiro de Gênesis, e quando Deus disse haja luz e houve luz, e o que significa ele criar, ele dizer que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus faz a porção seca, que é a terra. Deus faz a porção, coloca a água, faz a colocação da água, que é o símbolo do subconsciente. Depois ele coloca a terra, que é separado o consciente do subconsciente. E se a gente tem até uma percepção bonita, que se a gente abrir os olhos, hoje se a gente olha o mar, a gente bate o olho no mar e a gente vê a representação do céu exatamente na água. Então dentro do nosso subconsciente a gente tem o cumprimento daquela parte que fala assim na terra como no céu. Porque dentro do nosso subconsciente existe uma projeção do mundo espiritual e que é separada da nossa mente. A nossa mente não reflete o céu. Então nós olhamos para o nosso subconsciente que reflete o céu e tentamos apaziguar essa água para que essa água possa refletir o céu dentro do nosso subconsciente e começar a internalizar e dar calma às nossas ações. Mas isso nós vamos falar num outro momento, numa outra iluminação, num outro processo de inspiração. Aqui nós estamos falando do homem e dos desejos do homem. Então quando Deus constrói esse Adão, quando Deus termina a criação desse Adão, esse Adão está perfeito, à imagem e à semelhança de Deus. Isso não significa que desde sempre ele foi criado perfeito. E na analogia da criação de alguma coisa através do barro, nós podemos perceber que de alguma maneira aquilo que é constituído do barro, eu não sou um bom artesão, mas aquilo que é constituído do barro começa exatamente como um pedaço, como um pedaço de alguma coisa sem forma, a que as mãos vai dando forma. Então quando você
Quando se diz na palavra que Adão era um homem criado à imagem e à semelhança de Deus, significa que Deus construiu e constituiu o status de Adão de uma maneira progressiva, até que ele pudesse atingir o sentimento e a espiritualidade que representava aquele homem perfeito que estava no Jardim do Éden, que era o Adão antes da queda. Então Deus faz o homem à imagem e à semelhança dele. A imagem dele não é esse corpo físico, mas esse conceito de homem trabalhado na imagem de Deus, na maneira da sua mente pensar e nos desejos que vão o levar para a construção de um mundo semelhante ao mundo que Deus constituiu. Então, a construção do Éden e de Adão no meio desse Éden é a obra que Deus quer que nós representemos, criando ao nosso redor e dentro da nossa mente, tirar uma parte da nossa terra em imagem e semelhança de Deus, nós olharmos a nossa mente, tomarmos dessa terra e irmos dando forma a construção na nossa mente do homem perfeito, do homem adâmico, do primeiro Adão. Então, é por isso que Cristo é o modelo, porque sem essa referência que o homem perdeu ao longo do tempo, ele não tem para quem olhar, e não tendo para quem olhar, ele não tem, como nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, Deus precisou mandar um novo modelo para que nós pudéssemos olhar para esse modelo, pegar da nossa terra, que é a mente, e irmos dando forma a esse homem que nós queremos construir dentro de nós, para que da construção dentro de nós haja harmonia ao nosso redor no Éden. E de que maneira os desejos que nós temos se refletem nesse desejo máximo e último de Deus? Isso se reflete no sentido de que depois da separação de Adão do Éden, nós passamos a funcionar não mais na árvore da vida, que nos dá força, nos dá energia, nos dá pujança, mas passamos a funcionar com a ótica do relacionamento da árvore do bem e do mal, que é o mesmo relacionamento do homem, do filho pródigo que gastou tudo e desejou se alimentar das bolotas dos porcos. Perceba que sempre que o desejo é colocado no coração de um homem, seja para entender alguma coisa, ou seja para lembrar de alguma coisa, esse desejo provém da parte de Deus. Agora, é importante a gente entender, dentro dos nossos desejos, a nossa real motivação para aquilo. Vamos, só para a gente exemplificar. O homem tinha um desejo que ele não conhecia e que ele não conhece, que é o desejo de se ver livre. Você vai achar poucas pessoas hoje que têm desejos de ser um empregado, trabalhar para alguém. Não, as pessoas que têm essa necessidade de estabelecer a sua vida através da força do seu trabalho, têm o desejo de ter autonomia e liberdade sobre o seu trabalho. A busca do homem é sempre essa busca pelo cumprimento dos seus desejos de liberdade e autonomia. E essa liberdade e autonomia, ela não é a liberdade e autonomia falsa que nós temos de achar que poder fazer todas as coisas são coisas que nos libertam para poder cometer os pecados. Isso são desejos falsos. Isso são desejos que emergem no não entendimento da nossa própria natureza. Quando a gente não entende a nossa própria natureza e a gente, por exemplo, tem uma insegurança dentro do nosso coração
desperta-se em nós o sentimento por conquistar uma mulher, por conquistar uma pessoa, por conquistar uma posição. Mas esse desejo é derivado da insegurança que está dentro de nós. Mas mesmo esse desejo, que aparentemente é ruim, ele nasce da nossa inspiração para Deus. Mas aí você está falando uma heresia. Então você está falando que Deus coloca sobre nós a tentação? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo aqui é que nós temos um mecanismo para buscar uma grandeza semelhante à de Deus. E que o nosso papel na terra é purificar o nosso coração e trabalhar como barro a nossa mente para o entendimento da natureza real desse desejo. É por isso que Paulo fala da dicotomia entre os desejos da carne e os desejos do espírito. As coisas que vêm da carne e as coisas que vêm do espírito. É por isso que me custa entender que Paulo estava falando ali a respeito de desejos, a respeito da maneira de servir a Deus, fazendo coisas ruins e erradas versus fazer coisas santas. Não era no nível de fazer, era no nível de pensar, era no nível de raciocinar a ideia e a percepção do conceito de Deus, da sua obra e do seu desejo para nós. Então eu repito rapidamente aqui, como falei numa outra live. Quando Paulo fala de servir a Deus pelas coisas da carne ou servir a Deus pelas coisas do Espírito, ele estava falando da relação do homem com Deus através de percepções que nós temos da nossa carne versus uma ligação íntima com Deus e não tendo as coisas da carne como referência disso. É óbvio que Paulo não estava falando que o homem vai agradar a Deus através com perdão da expressão, com o sexo fora do casamento. É óbvio que Paulo não estava falando disso. Paulo estava falando que mesmo quando nós refreamos os nossos membros, nós não podemos entender isso como coisas que agradam a Deus, mas sim trabalhar no nível mais profundo, no nível do nosso espírito, para que nem a inspiração para essas coisas acontecesse, para que o nosso desejo fosse alinhado ao desejo de Deus, e na mira de Cristo nós pudéssemos dar forma a essa mente humana que nós temos, alinhando-nos ao nosso espírito, para que as obras da nossa mão fossem diferentes em essência das obras da nossa carne. Na essência, na base, no íntimo, na inspiração das coisas. Então, a imagem e a semelhança de Deus está aí. Está na percepção que nós carregamos dentro de nós algo muito escondido, que tem um desejo que não é o desejo que nós percebemos. E é disso que Paulo falava. Ele falava, medita nas coisas de Deus, que a real intenção e o desejo de Deus, aquilo que é o desejo real de Deus, vai brotar dentro de você. Que esse desejo que você tem de aceitação, de apreciação, de ser reconhecido, de ter que ter poder, de ter que exercer alguma coisa sobre as outras pessoas, vai dar lugar a um desejo de simplesmente facilitar a construção do reino de Deus sobre nós. E o que muda isso na vida prática? E é disso que a gente sempre fala aqui. A série Falando de Deus na Manhã, todos os dias às 6 da manhã, vem para nos ancorar. A live de sábado é um pouco mais longa, ela é uma live mais conceitual. Como a gente está trazendo essa aqui, eu estou com um pouco mais de liberdade de tempo. Quem precisar sair, sai. É um prazer muito grande ter todos aqui. Mas a ideia é nós da série aqui, todos os dias, às 6 da manhã, é nos ancorar nesse desejo real de Deus para nós. Nos lembrando que a gente inicia o nosso dia não alinhado com as coisas que a gente vai fazer, mas alinhado com quem nós somos. E alinhados com quem nós somos, as coisas materiais nos são acrescentadas. Aí você olha o teu emprego, aí você olha as coisas que estão ao teu redor, não pela inspiração da luta, da guerra, da separação, da conquista, mas você olha as coisas que acontecem fora de você, através da inspiração íntima e profunda da manifestação do desejo de Deus à face da terra. E sem a iluminação de Deus, o homem vai tendo, sem buscar a iluminação de Deus, o homem vai tendo uns lampejos, vai tendo algumas
algumas ideias meio, algumas ideias um pouco elementares demais, básicas demais a respeito de quem são as pessoas, ou de quem são, de quais são as atitudes que nos levam a proceder dessa forma. E aí a gente vai pegando os homens tendo basicamente, desculpa, meu telefone tocou aqui, que basicamente vão tendo a percepção a respeito do que é essa ideia central de Deus. E aí o homem vai tendo ideias de empoderamento, vai tendo ideias, ele vai tentando colocar coisas de fora para dentro, colocando rotinas, quando a base do entendimento de Deus não está no meditar para fora, no olhar para fora. Como a gente disse na live em que nós falamos, nas duas lives em que nós falamos da Torre de Babel, é o olhar para o mundo espiritual, olhar para dentro de si e não tomar por referência externa. Isso não no nível raso ainda, de alguém falar, não, eu tenho tantos anos, eu não conquistei isso, eu não conquistei aquilo, não olhando do lado, nesse sentido, não é nem nesse sentido, é no nível ainda mais profundo, é na percepção que nós temos, da comparação que nós fazemos, mesmo no âmbito espiritual. E você olhar para alguém que tem um domínio sobre si e desejar aquele domínio e não entender que o seu domínio é inimplantável, mas ele só é desenvolvível. É você entender que uma experiência de uma determinada situação não se transplanta para uma outra pessoa. Todos nós aqui já fomos adolescentes, todos nós. Quantas vezes nós ouvimos do nosso pai, da nossa mãe, quem não teve pais, do seu tio, da sua tia, não vai por aí que não é legal. Nós lembramos. Nós não conseguimos ter essa separação, essa clareza trazida de alguém para fora. É só saindo, é só voando que a gente desenvolve as nossas experiências. É óbvio que você vai soltar seu filho, que você vai colocar, é óbvio que não. Nosso papel como pai é instruir, colocar, ponderar, dar um chacoalhão. E é por isso também que quando a gente chega na idade que eu chego, né? Tô vendo a galera mais nova aqui, mas quando a gente chega na idade que a gente chega, a gente fica muito parecido com os nossos pais. Porque a gente não consegue corrigir isso, e dentro dos desejos e das coisas que nós temos levantadas sobre nós sempre percebemos essa questão, que é a questão da inspiração pela referência que nós temos que deu o melhor resultado. Em algum ponto da nossa vida, a nossa mente é tão sitiada que nós desistimos da ideia de Deus, nós desistimos da ideia e do pensamento de que Deus faz todas as coisas boas. E aí nós cometemos, e eu falo isso com todo respeito e amor pelo meu pai, porque eu cometo muito mais erros do que ele cometeu. E aí nós vamos repetindo as nossas referências do passado, e nós não temos condição de abrir e aperfeiçoar esse entendimento que emana dentro de nós, que está aí disponível para nós, mas que nós não conseguimos colocar em prática, porque não nos dedicamos ao processo de pegar o barro da nossa mente e fazer o nosso homem perfeito. A imagem, não mais a semelhança de Adão, porque em Adão houve uma queda, mas na semelhança do Cristo, não do Cristo na terra, mas do Cristo crucificado, e daquele Cristo, que mais do que isso, aquele Cristo ressuscitado. O trabalho de Paulo é sobre isso. Quando Paulo fala da mortificação dos membros, ele não está falando de você mortificar as coisas que estão ao seu redor. Ele fala, trabalha profundamente dentro da tua essência e da tua mente,
e mortifica-te o teu espírito, insere o Espírito de Deus para a mortificação dos teus membros. Nesse sentido, o nosso desejo, aquilo que nós fomos colocados, mas você pode falar hoje: Márcio, eu tenho desejo absurdo de ter dinheiro, de prosperar. Isso é um desejo de Deus. Mas isso não é um desejo de Deus para você sair desembestado, como a palavra, né, no português, né, a palavra desembestado é como uma besta que o desembestado era o cavaleiro que caía da besta e a besta saía correndo, e o cavaleiro saía correndo atrás da besta. Ele era o desembestado, a besta era o besta fera que ele montava. Então não adianta você sair como um desembestado atrás do cavalo que você perdeu. É você parar um minuto para refletir o que é que Deus quer para o teu espírito, qual é o real desejo de Deus. Para isso, você vai ter que entrar dentro da tua porta e vai ter que confessar para Deus que a vontade dele tem que ser feita tanto na terra como no céu. Na terra, na manifestação da construção da tua mente, e no céu, como era feita hoje em todas as coisas que nos circundam. Que as leis que Deus estabeleceu para o universo, para a convivência, seja trazido para a nossa terra, assim na terra, na nossa mente, nesse homem que nós construímos com as nossas mãos, com as nossas intenções, inspirados por Deus, nesse pedaço de barro que é a nossa mente, sobre a qual nós vamos construir um homem não mais como Adão, mas um homem como Cristo, para que nós possamos, na alimentação da árvore da vida, estabelecer um nível de vida e um nível de consciência que se renova de glória em glória, de valor em valor. Vocês percebem como a percepção das epístolas se transforma de algo completamente agressivo, de algo completamente pesado, de algo que tenta implantar em nós algo que do qual nós estamos completamente separados, e nos traz para uma percepção totalmente amorosa, num ambiente completamente nutritivo para o desenvolvimento da nossa vida, para o desenvolvimento da nossa alma e para a progressão do nosso desejo, ao desejo muito maior que nos vai conectar com todas essas coisas. Vocês percebem que uma pequena chave de interpretação a respeito de algo muito simples dentro da palavra de Deus pode fazer com que nós venhamos a entender algo como uma coisa que nos destrói, que joga o pecado sobre nós e que faz com que acentuemos na nossa percepção a nossa pequeneza, versus alguma coisa que com uma pequena chave nos empodera, nos faz perceber que nós estamos num processo de congregação, num processo de ajuntar as energias, de mudar a percepção, para que o homem exterior possa se corromper, mas que o homem espiritual, que a nossa essência, possa ir se construindo dia em dia, num ambiente completamente cercado por amor, e não num ambiente que nos coloca em guerra uns contra os outros. Essa pequena mudança de chave de interpretação e o entendimento que a falta de entendimento das coisas de Deus nos faz ter algumas percepções que não contribuem para o entendimento máximo daquilo que é o nosso propósito na Terra. Se você entender que o homem, se você não entender essa questão chave, que o homem foi construído por Deus do barro e foi moldado para chegar àquilo que Deus entendeu que era o homem, e o homem não é esse corpo físico, vamos dizer, esse macaco melhorado, não é isso.
Isso aqui é o veículo de Deus para nós. Esse homem que Deus cria do barro não é um corpo que Deus pega da terra e constrói. Esse homem que Deus cria do barro é algo que ele pega dentro da sua própria mente e transforma em algo perfeito e ideal. E ele nos dá essa mesma incumbência. Olha para a tua mente hoje. Ela pode estar um barro sem forma e vazio. Mas não vai ser você que vai dizer. Mas alguma coisa vai dizer. Em algum momento você vai dar uma ordem dentro. Lembra, assim na terra como no céu. Em algum momento você vai dizer para si mesmo: haja luz, e vai haver luz. E você vai perceber que a terra é sem forma e é vazia. Mas você também vai perceber que o Espírito de Deus vai pairar sobre a face das águas. E você vai iniciar um processo de criação dentro da sua própria existência, dentro do seu próprio universo, que vai abrir as portas para um entendimento dos desejos que você tem estarem alinhados nesse nível interior, como nós falamos numa outra live, como uma boneca russa, que você tem uma boneca por fora, e você abre e tem uma menor, você abre e tem uma outra menor. Como você olha todas as 200 bilhões de galáxias que nós temos, que são conhecidas pelo homem hoje, e você vai perceber que todas elas têm o formato de um átomo, de um núcleo de átomo, tendo prótons e nêutrons circulando entre si. Do menor até o maior, tudo segue a mente de Deus. Você está inserido na mente de Deus. E o trabalho de Deus na tua vida é fazer você entender a diferença da mente de Deus em ti e da mente do joio que foi lançado dentro do teu espírito e que te faz ter percepções que não são as inspiradas por Deus. Parábola do joio e do trigo. Veio o lavrador e lançou a semente. E a parábola do joio e do trigo não tem nada a ver com um povo que está andando na terra, que vai passar por um fogo, e que depois desse fogo, um vai para um lado, o outro vai para o outro. Para agora, por um momento, e pensa nessa parábola, a parábola do joio e do trigo. Veio o semeador e lançou a semente do trigo sobre a terra. À noite, nas trevas, foi um outro semeador e lançou a semente do joio. Deus lançou dentro de você a semente para a imagem perfeita, mas o teu acusador veio e lançou à noite a semente de algo muito semelhante à ideia de Deus. Essa é a dicotomia. É disso que Paulo falava lá na frente. Vai ter coisa que você não vai saber discernir, mas opta por aquilo que dá fruto, porque o joio é um trigo vazio. Mas tem uma parte dessa parábola, o final dessa parábola é muito maravilhoso, porque em algum momento o lavrador ele chega e fala assim: mas o que a gente faz? A gente arranca o joio? Você não vai ter como arrancar o joio sem arrancar o trigo. Mas o que você pode fazer é esperar esse trigo florescer, como foi dada aquela instrução. Você pode fazer aquele trigo, esperar aquele trigo florescer, e na hora da semeadura, quando o trigo estiver pronto, você vai, arranca e separa o que é joio. Na tua mente também é lançada a ideia do joio. Está em você esperar que momento? O momento de lançar o joio no fogo. E que momento é esse?
Esse momento é o momento que Deus, pela sua mente maravilhosa, e para encerrar essa live aqui, lança sobre nós o seu fogo purificador. E lançando sobre nós o seu fogo purificador, o joio deixa de existir. É esse processo que você tem que passar aqui na terra. É para isso que Deus te chamou. É para isso que Deus fez despertar em você uma consciência espiritual. É para que você entenda que você tem a mente, você em algum momento teve a mente perfeita. E o teu trabalho é pegar a tua mente e dar forma a ela, para que você, no modelo de Cristo, possa ter os seus desejos alinhados e descortinados, e que você possa fazer parte desse modelo que vai fazer com que o reino de Deus se estabeleça sobre a face da terra. É isso que eu queria trazer para vocês hoje, é essa reflexão que eu gostaria de dividir aqui com vocês. Tem uma parte final aqui que eu queria trazer a respeito dessa parábola do joio e do trigo que me veio agora. Na parábola do joio e do trigo, o semeador do joio veio à noite. E quando ele vem à noite, o símbolo da noite é o símbolo em que nós temos que nos trancar e nos proteger. A mensagem que eu queria dar hoje para vocês aqui, para fechar, completando com a mensagem principal desse tema, é: percebe a tua terra, olha para a tua terra, veja quem está semeando coisas sobre ela. Seja você o semeador da tua terra. Usa da semente, que é a essência da palavra de Deus, para escolher muito bem a semente que você lança na tua terra. Seja um bom semeador, tanto para escolher a semente, tanto quanto para preparar a terra. E lançando a semente certa, na terra certa, o desejo de Deus começa a nascer na tua vida. E você vai perceber que os seus desejos são muito mais profundos, são muito mais complexos, são muito mais completos do que a percepção daquilo que você imagina que são os seus desejos da carne. Não há nada de errado nos seus desejos da carne. E se você parar para pensar em por que você os tem, você vai entender que até esses desejos da carne te projetam e te lançam na direção dos teus desejos espirituais. Quero agradecer vocês por esse tempo. Tivemos aqui 8 pessoas que ficaram conosco, uns um pouco mais, outros um pouco menos de tempo. Era para ser uma live curta, mas como pelo menos a maioria de nós está com um pouquinho mais de tempo e houve inspiração, nós fomos entrando. E o processo aqui, meus irmãos, todos são meus irmãos na fé aqui, o processo aqui é um processo onde a gente não prepara muito as coisas. A gente sente a inspiração por um tema e a gente discorre sobre esse tema, e os aspectos desse tema nós recebemos a inspiração aqui nesse momento. Isso aqui, é importante a gente dizer, não é uma palavra como uma pregada numa igreja. Nosso intuito aqui não é ser um pregador, não é ser um pastor, não. Isso aqui é uma reflexão a respeito da palavra, a respeito desse livro que foi escrito e que nos inspira a ser melhores. Nós em nenhum momento estamos aqui tentando fazer isso aqui substituir um culto, tentando fazer isso daqui substituir uma palavra pregada na igreja, de maneira nenhuma. Por quê? E como a gente tem um pouquinho de tempo, eu vou falar um pouquinho sobre isso, acho que é importante a gente falar.
Aqui, irmãos, queridos, nós falamos a respeito das coisas que são o nosso entendimento, e eu sou aqui igual a você. Eu sou aqui, nós estamos aqui como amigos, conversando como se vocês estivessem aqui na sala da minha casa e a gente estivesse aqui dividindo algumas informações. O que é a obra de Deus e o que é o culto a Deus? Dan, posso te pedir um favor? Você corta essa live em duas e separa isso num vídeo separado quando subir para o YouTube. Eu acho que é importante a gente ter essa explicação aqui. Muita gente perguntou, pô, você vai abrir outra igreja? Eu não tenho a menor intenção de abrir igreja nenhuma. Eu estou muito feliz no lugar onde eu estou. Eu sou extremamente feliz ali. Eu não vejo nada de errado. Eu não quero romper com nada. Não quero. Eu quero ser um ente agregador ali. Então, o que é o culto a Deus? Olha, é tão maravilhoso. Eu vou tentar ser breve aqui, tá? O culto não é ouvir alguém falar. Você me ouvir falar todo dia não vai jamais fazer com que a tua necessidade de congregar, por exemplo, seja não, eu estou ouvindo as lives, não preciso congregar. Mentira, não é isso. Aqui nós não temos a palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus na profecia. Aqui não tem profecia. Na palavra de Deus tem. Aqui não tem profecia. Outra coisa, no culto nós vamos para quê? Eu sou músico, eu amo a música. Eu vou lá para louvar a Deus. Eu vou lá para louvar a Deus, para suplicar a Deus e para ouvir a profecia de Deus. Então isso aqui não tem nada a ver com culto, isso aqui não tem nada a ver com uma outra igreja, isso aqui não tem nada a ver com absolutamente nada disso. O que nós fazemos aqui é um trabalho para entendimento da palavra de Deus, para entendimento do que está escrito na palavra de Deus. Então, eu deixo claro aqui, o movimento Manifesting Jesus não é uma outra igreja, não é uma outra denominação, não é nenhuma crítica à congregação cristã no Brasil ou qualquer outra entidade. Esse movimento é um movimento agregador. Esse movimento, eu vou falar um pouco da minha, eu sei que isso vai ser separado, então quem quiser ver esse vídeo realmente vai procurar esse vídeo para ver. Não é o intuito nosso aqui, de maneira nenhuma, entender que isso aqui vai um dia se tornar uma igreja, de maneira nenhuma. Eu não tenho esse chamado para isso. Deus constituiu homens que Ele tem um processo especial para isso, que Ele separou, que Ele inspira, que ele colocou no ministério para ser o canal da palavra de Deus na parte da profecia. Não é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, eu quero te pedir uma coisa: jamais use o conteúdo que nós passamos aqui para tentar confrontar contra o teu cooperador, o teu pastor, o teu ancião, o bispo da tua igreja. Não é isso que nós estamos fazendo aqui. E lembra, se você está inserido no espírito desse trabalho, o espírito desse trabalho é disseminar o amor de Deus. E no amor de Deus não há violência. O amor de Deus se transfere através da demonstração do próprio amor. Então, eu queria deixar isso tudo muito bem claro, para que não haja nenhum tipo de dúvida da natureza do que nós estamos fazendo aqui, do que significa isso que nós estamos dizendo aqui. Eu só vou fazer isso para citar. Eu não quero me antagonizar a nenhum deles, mas existem muitos pastores ou muitos ex-membros da congregação cristã no Brasil e de outras igrejas que saem do meio da congregação e usam a aversão à congregação como uma plataforma
para congregar pessoas insatisfeitas com o que acontece dentro daquela organização. Eu não sou um deles. E a minha maneira de pensar é completamente diferente da deles. Vou falar de uma história rápida aqui que aconteceu com uma pessoa chamada Luigi Francesconi, irmão Luiz Franciscon. Quando o irmão Luiz Franciscon entendeu que não havia mais espaço para ele onde ele estava, qual foi a forma que ele saiu? Para formar a Congregação Cristã no Brasil e outras organizações religiosas que ele criou em diversos países, como a Argentina, na Itália e nos Estados Unidos. Ele chegou, chamou os seus conservos e falou: olha, eu tive uma nova iluminação, não vou entrar em detalhes. E ele conversou com todos, o Espírito do amor deixou para ele portas abertas dentro do lugar de onde ele saiu, e foi a inspiração do lugar que ele criou. Eu não tenho nenhuma nova iluminação. Eu não tenho nenhum preceito doutrinário que eu olho hoje e falo: não, isso aqui tem que ser diferente. Não. Mas eu entendo que aqueles que sentem que tem uma nova iluminação, eu entendo que o que eles teriam que ter na natureza das suas ações seria a paz, a humildade. Está escrito nos frutos do Espírito. Depois vocês dão uma olhadinha lá. Então, meus amigos, meus irmãos queridos, eu não sou ninguém aqui para te dar conselhos, mas o que eu quero te dizer é o seguinte: esse trabalho não substitui a comunhão que você tem no culto. Esse trabalho não... Eu vou explicar rapidamente a liturgia do culto como eu entendo. Ninguém me falou isso. Quando nós chegamos na igreja, tem uma serva de Deus tocando uma meia hora. Essa meia hora está realizando uma coisa que muitos podem não saber ou não entender dessa maneira, mas ela está realizando uma harmonia energética no lugar, através da emissão do som. Vocês vão entender como Deus é tão perfeito na constituição das coisas. Essa serva de Deus fica meia hora antes do culto, tocando um instrumento. A instrução para que seja feita a meia hora é numa velocidade de quase a metade do culto, da velocidade que se toca um hino normal. Por quê? Ela está ali trabalhando o ambiente energético para que as pessoas que chegam ali possam se acalmar. E se acalmando, possam entrar em contato consigo mesmas e fazem uma oração de comunhão. Nessa oração de comunhão, elas se entregam ao ambiente, reconhecem o ambiente onde elas estão e vão se preparar para a parte de louvor a Deus. Nessa parte de louvor a Deus, a orquestra toca um hino chamado Hino do Silêncio. Tem mais 2 a 3 minutos de introspecção e se inicia o culto em nome do Senhor Jesus. Se você entender só essa parte da liturgia, você vai entender que quando um servo de Deus sobe num púlpito e fala Deus seja louvado, nós não estamos mais na mesma dimensão. Nós estamos numa outra dimensão espiritual. É por isso que quem toca tem que tocar com comunhão, tem que tocar com reverência. Quem canta, canta meditando nas palavras, com toda a reverência. E nós vamos nos entregando ao ponto de nos alinharmos em 3 hinos, nos ajoelhamos para entregar o nosso espírito e o nosso sentimento para Deus. Quando nos levantamos da oração, nós vamos exercitando o reflexo de Deus. Nós estamos em tempos de pandemia, como isso aqui vai ficar no YouTube para frente, quem estiver vendo depois. Nós tivemos um tempo em que nós não tínhamos testemunhança nos cultos, mas nos cultos normais nós teríamos uma testemunhança, onde as pessoas que ali contavam e vão voltar a contar nas obras que Deus faz na nossa vida, contam não com a intenção de
dizer-se superior por ter alcançado o milagre, mas conta com a finalidade de inspirar a irmandade para estimular a crença e estimular a fé para o momento que vem logo depois, que aí sim é a palavra pregada dentro da igreja, na profecia, na visitação do Espírito Santo. E aí nós fechamos todo esse processo maravilhoso com uma oração a Deus. E nessa oração a Deus, nós agradecemos tudo o que aconteceu ali. E se você entendeu desde lá de trás o que é a meia hora e entendeu toda essa liturgia construída, não tem como o teu corpo... Eu estou arrepiado de lembrar aqui agora. Não tem como você não se arrepiar numa última oração. Não tem como você cantar o último hino como se... Não tem como você não cantar o último hino ou tocar o teu último hino com total reverência, alegria e devoção a Deus. E aí você vai embora olhando para os teus irmãos e você pensa, o que aconteceu aqui? O que foi isso? E aí você volta para a dimensão da terra. Esse é o processo que nos eleva. E eu jamais vou ter condição de fazer isso aqui. Eu jamais vou ter condição de trazer essa sensação para você. É por isso que você não pode ficar só aqui. Você tem que congregar. Você tem que fazer. Você tem que passar por essa liturgia para que você tenha a percepção e o entendimento da experiência na tua vida. Aqui você pode expandir um pouco a tua consciência, mas é lá que você vai nutrir e vai exercitar tudo isso. É por isso que eu vou lá. É por isso que eu não perco de ir lá. É por isso que eu vou lá não tanto quanto eu posso, porque eu poderia me esforçar mais, mas é por isso que eu vou lá, pelo menos naquilo que é recomendado para mim, a respeito dessas coisas. Irmão Ricardinho, santo Deus, irmão Ricardo Dias, glória a Deus, meu irmão, que saudade do irmão. Então, meus amigos, meus irmãos, ô Ricardinho, me manda um zap, que saudade do irmão. Eu vou ver se eu tenho o zap do irmão, te mando. Quero agradecer muito a percepção, o tempo que nós temos aqui. E eu fico muito feliz quando a gente tem esses momentos em que a gente vem para cá com uma ideia, a gente não sabe o que vai acontecer e eu passo vergonha, fico me emocionando aqui, mas agradeço muito a presença de todos vocês. Se você acha que esse trabalho pode ajudar alguém, não tem nenhuma finalidade comercial, convida as pessoas, marca esse vídeo. Eu fiquei sabendo que se você salvar esse vídeo, o Instagram entende que ele chega para mais pessoas. Então, salva esse vídeo se você puder. Ele vai para o IGTV imediatamente quando termina a nossa live aqui. Meus irmãos, Deus vos abençoe grandemente. Eu estou extasiado nesse feriado de poder conversar um pouquinho com vocês e de poder trazer as coisas que Deus traz para nós. Graça e paz. Fiquem com Deus. Graça e paz. A paz de Deus.